Fala galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Matheus Raine e eu sou professor de Física. Hoje a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou da última aula, vendo o movimento uniformemente variado, porém a aula de número 2. Se lembra que eu sugeri para vocês alguns exercícios na última aula? Hoje a gente vai rever alguns deles, super importante. Veja, primeiro passo, vamos lembrar as nossas equações e vamos anotá-las aqui no cantinho, conforme a gente for precisando delas para resolver os exercícios, eu vou comentando e a gente vai usando elas. Vamos anotar aqui. A aceleração é igual à variação da velocidade pela variação do tempo. A segunda equação, v você à toa, se lembra lá? V você à toa. Nossa terceira equação é a da Xuxa, onde a Xuxa vê tudo mais meio atrapalhado. E a última equação é a equação de Torricelli, aquela equação que não dependia do tempo. Onde o tempo não foi dado nem pedido, muito provavelmente o Torricelli ia ser usado. Se lembra lá? O vovô passeou com a vovó mais duas amigas dela. Veja, o nosso primeiro exercício que a gente pediu foi o desenvolvendo habilidades 2 da apostila. O que ele falava para você? Ó? O veículo parte do repouso, vamos começar anotando aqui. Puxa, o veículo partiu da onde? Partiu do repouso, então o veículo estava inicialmente parado, muito bem. Então vamos lá, vamos fazer um desenho, um esqueminha aqui. Ó. Se o veículo partiu do repouso, então nessa posição inicial, a sua velocidade era igual a zero. Partiu do repouso, a velocidade inicial é igual a zero. Legal. Em movimento retilíneo, mas é um movimento retilíneo onde eu tenho aceleração. E ele deu essa aceleração aqui pra gente, ó. Aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então vamos anotar aqui. Aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Legal. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos são de... Vejam, o que aconteceu? Passou 3 segundos, o meu carro veio parar aqui, supostamente, após 3 segundos. E ele pergunta o seguinte, quando o teu carro parou nessa posição, qual é a velocidade? Qual é a velocidade que ele parou ali? E outra coisa que ele te pergunta, o quanto esse teu carro percorreu. Veja, ele partiu da origem e com a velocidade igual a zero, ou seja, partiu do repouso e da origem. Após 3 segundos, com essa aceleração, qual é a velocidade que ele está e onde ele parou? Ele te pediu essas duas coisas. Bem simples, galera. Vem comigo. Vamos lá. O tempo foi dado? Puxa, o tempo foi dado. Se o tempo foi dado, então a equação de Torricelli, por enquanto, a gente descarta ela. Porque o quê? O Torricelli, o que acontecia? Se o tempo não foi dado nem pedido, muito provavelmente o Torricelli vai ser usado. Só que o tempo foi dado e o tempo vale 3 segundos. Vamos lá. Vi você à toa. Vamos lá. Vi... Tá feia a letra, já vamos melhorar. Vi você à toa. Veja, essa equação aqui vai resolver muita coisa pra gente, galera. Por quê? O que ela vai me responder? A velocidade. Muito fácil assim, ó. A velocidade é igual à velocidade inicial. Puxa, professor, mas partiu do repouso, então a velocidade inicial é igual a zero. Então cancela esse termo. Mas a aceleração, qual é a aceleração? É de 2. E o tempo? De 3 segundos. 2 vezes 3, 6. 6 o quê? Metros por segundo. A minha velocidade aqui é de 6 metros por segundo. Tem alguma alternativa com 6 metros por segundo? Puxa, eu tenho A e B. Então ainda eu não posso responder a questão. Mas digamos assim, de 20% de acerto, se eu fiz esse pequeno passo aqui, eu já caí para 50% de acerto. Então já melhorou bastante a minha vida. Beleza, a posição. A equação da posição é a da Xuxa, professor. Mas olha o tamanho da equação e olha os dados que eu tenho para resolver. Como é que eu vou resolver aquela equação gigantesca com pouquíssimos dados? Vamos tentar. Vem cá, vamos tentar. A Xuxa vê tudo, mas meio atrapalhado. Veja, galera, a posição final vai depender de quem? Da posição inicial. Puxa, mas ele partiu da origem. Se lembra que eu falei para vocês que em muitos casos ele partiria da origem e esse x0 seria zero? Tá aqui, galera. E se lembra que eu também falei para você que em muitos casos a velocidade inicial seria igual a zero, porque ele partiria do repouso. De novo, galera, estamos aqui.
Ou seja, essa equação é gigante? Ela é. Mas esse termo eu não tenho, nem esse termo eu não tenho. Por que eu não tenho esse? Porque eu parti da origem. Por que eu não tenho esse? Porque eu parti do repouso. Sobrou quem? Meio de AT ao quadrado. Puxa, eu tenho A e eu tenho T. Acabou. Fácil assim. Meio, quanto que vale a aceleração? 2, o T, 3. Ah, eu tenho o meio do 2, com o 2 aqui, pode ir embora. 3 ao quadrado é 9. Se você quiser fazer essa continha mais lentamente em casa, tal, pode fazer. 9. 9 o quê? 9 metros. Porém, a velocidade nossa, 6 metros por segundo, e a distância percorrida é de 9 metros. Simples assim, galera. Usando Vi Você à Toa e a equação da Xuxa, as duas. Então, qual que é a dica? Se você receber poucos dados do exercício, não entre em desespero. Não significa que a equação seja grande que você venha a ter todos os termos dela. A gente viu aqui que a gente não tinha nem esse termo aqui. Tá bem, galera? Valeu, vamos pro próximo. Agora, dá um pause aí, faz uma leitura sobre esse exercício 5 da PUC de 2018 do Desenvolvendo Habilidades de vocês. É uma leitura bem extensa, bem cansativa, porém, vocês vão ver que a parte interessante do exercício é somente a parte que eu deixei em negrito, que é a parte final. Beleza, galera. Esse exercício aqui ele tem uma leitura bem extensa, super característico do Enem, porém caiu na PUC do Paraná. Vejam, a parte interessante da leitura é a parte em negrito. O resto, basicamente, é uma introdução sobre o guepardo, o animal, como ele vive, enfim. São dados assim que, do ponto de vista da física, não vai resolver o problema. Onde vai resolver o problema é a parte grifada. O que ela diz? Ó, considere um guepardo que, partiu do repouso, vamos desenhar lá então, vamos desenhar lá. Vamos começar aqui. Partindo do repouso, ele partiu do repouso? Ah, professor, então a velocidade dele é igual a 0. Muito bem. Com aceleração constante atinge uma velocidade de 108 km por hora. Ah, então ele caminhou um pouco, chegou até aqui com uma velocidade de 108 km por hora. Beleza. Vamos lá. Após 3 segundos de corrida, veja, ele saiu do zero, foi para 108 km por hora em 3 segundos de corrida. Exatamente. Apenas em 3 segundos de corrida, ele saiu do zero e foi para 108 km por hora. E ele continuou correndo, mantendo essa velocidade por mais 8 segundos. Por mais 8 segundos. Só que veja, aqui a velocidade é 0, aqui é 108. A última velocidade após esses 8 segundos, ou seja, ao final dos 11, também é de 108. Porque aqui ele não acelerou mais, ele permaneceu com essa mesma velocidade. Então vamos lá, vamos recapitular. O guepardo saiu do repouso, parado. Acelerou até 108 km por hora. Chegou no 108, permaneceu por mais 8 segundos com essa mesma velocidade, tá bem? É isso que está acontecendo. O que ele está perguntando para você? No intervalo desses 11 segundos, nesse trecho, mas nesse trecho aqui, quanto que esse guepardo caminhou? Ele caminhou 180 metros, 215 metros? É justamente isso que ele quer saber, quanto caminhou. O primeiro passo que a gente tem aqui, galera, a gente tem a velocidade em quilômetros por hora, que é fora do Sistema Internacional de Física. A gente precisa pegar essa velocidade e jogar ela para o Sistema Internacional de Física. No Sistema Internacional de Física, a velocidade é dada em metros por segundo. Se lembra como é que a gente fazia de metros por segundo para quilômetros por hora? Ou então o contrário, de quilômetros por hora para metros por segundo? Era um número de 3,6. Se eu estou saindo do quilômetros por hora indo para o metros por segundo, o que eu faço? Vou dividindo. Então vamos lá. Eu vou pegar o 108 e vou dividir por 3,6. Vai dar 30 metros por segundo. Então a velocidade pode ser de 108 km por hora ou então de 30 metros por segundo. Veja, o primeiro trecho, vou anotar aqui, primeiro trecho do guepardo, ele partiu de 0 metros por segundo para 108 km por hora ou para 30 metros por segundo. Ou seja, esse trecho
teve aceleração. Então vamos descobrir qual é a aceleração que esse bicho teve nesse primeiro trecho. Vamos lá. No primeiro trecho eu tive aceleração. Eu sei que a aceleração é igual à variação da velocidade pelo tempo. Ah, vamos lá. Variação da velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo. A velocidade final dele é de 30. A velocidade final, após os 3 segundos aqui, é de 30. Beleza. Mas qual é a velocidade inicial? Ele não deu esse dado, professor? Claro que ele deu. Ele partiu do repouso, ou seja, a velocidade inicial, eu sei ela e ela vale 0. Então eu coloco 0 aqui, que vai dividir pelos 3 segundos. Puxa, professor, por que você não pegou 8 ou por que você não pegou o total de 11? Pelo seguinte, a parte do movimento acelerado do guepardo é só os 3 primeiros segundos. Ele não permanece acelerando o movimento todo. A aceleração é dada só nos 3 primeiros segundos. Então eu estou estudando esse trecho aqui. Legal, fazendo essa continha aqui, chegamos em 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração. Muito bem. Agora eu já sei a aceleração que o guepardo tem no primeiro trecho. O que eu posso descobrir agora? O quanto ele caminhou no primeiro trecho. Como? Você lembra da equação da Xuxa? Vamos lá. A Xuxa vê tudo, mas meio atrapalhado. Nossa, professor, eu tenho poucos dados, novamente, com uma equação muito grande. A mesma coisa que aconteceu no outro exercício, veja. Eu tenho a posição inicial? Sim, eu tenho, eu parti da origem, então vale 0. Eu tenho a velocidade inicial? Sim, eu tenho, ele partiu do repouso, então também vale 0. Sobrou quem? Meio de aceleração. Eu sei a aceleração? Eu sei, eu acabei de descobrir. Vale 10 vezes o tempo ao quadrado. Qual que é o tempo? O tempo de 3 segundos, não é o tempo de 8, nem a soma que é o 11, é o tempo de 3 segundos. Por quê? Porque eu estou estudando aqui somente o primeiro trecho, que é o trecho acelerado. Então vamos lá, 3 ao quadrado. Fazendo essa continha aqui, vai dar 9, 90, 45, ou seja, 45 metros. Obviamente a gente não tem 45 metros na resposta. Por quê? Porque 45 metros é o que ele andou nesse primeiro trecho aqui. O que a gente tem que descobrir agora? O quanto que ele andou nesse outro segundo trecho dele aqui. E somar. E aí a gente vai saber quanto esse bicho caminhou de fato nesses 11 segundos. Só que vejam, esse segundo movimento aqui, ele não está partindo da origem. Ele já está partindo da posição de 45 metros. Só que a velocidade dele aqui é constante. Puxa, se a velocidade é constante, professor, é da aula 1 que você está falando. Exatamente, galera. Qual a equação que é? É o chovete. É o chovete. Só que nesse caso aqui, a gente não está partindo da origem. Por quê? Porque o guepardo já caminhou 45 metros na primeira parte do movimento. Então, venho lá, coloco 45 mais... Qual é a velocidade que esse guepardo está agora? Ele está com 30 metros por segundo e constante durante esses 8 segundos. Então ele está com 30 metros por segundo durante esses 8 segundos. Fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar em 285 metros. 285 metros, alternativa D. Veja só que legal, galera. É super comum esse tipo de exercício. Primeiro passo, por que ele é super comum? Leitura extensa e cansativa com enunciado curto do que de fato te interessa. Outra coisa, do ponto de vista da física, da mecânica, por que é super normal? Porque a gente está combinando o movimento retilíneo uniforme com uniformemente variado. Eu estou combinando a aula 1, 2, 3, tudo nesse exercício aqui. Super comum esse tipo de combinação em exercícios. Beleza, galera? Vamos ao próximo. Enquanto eu vou apagando o quadro aqui, você dá uma lidinha nele para mim, por favor. Veja, o que ele falou para você? Um avião a jato para transportar passageiros, não sei o que lá, não sei o que lá. O avião tem que atingir uma velocidade de 252 km por hora em um percurso de 1.960 metros. Ou seja, a pista que eu tenho para esse avião decolar é uma pista de 1.960 metros. Ou seja, o avião vai ter que obrigatoriamente atingir essa velocidade aqui para ele decolar. Então veja só. Eu tenho que ter uma determinada aceleração nesse avião. E ela não é qualquer aceleração.
para que esse avião, dentro desse espaço, consiga atingir aquela velocidade ali, ele vai ter que acelerar alguma coisa. E quanto ele tem que acelerar? É justamente isso que ele quer saber. Então, qual que é a ideia? Puxa, professor, o avião ele não tem todo o espaço do mundo para fazer a decolagem, é um espaço relativamente curto. Ele tem menos de 2 km para subir, para voar. E ele, para que ele voe, não é qualquer velocidade. Ele tem que estar no final dessa pista aqui a 252 km por hora. Se não tiver 252, não vai voar. Essa é a ideia do exercício. Então vamos desenhar aqui, veja. Está aqui a pista. A pista eu tenho 1.960 metros, legal. O avião está aqui. Puxa, o avião ele vai partir do repouso, né? Ele está parado e aí ele vai iniciar o movimento e vai decolar. Então aqui no começo ele está parado. Aqui no final ele vai ter que chegar a 252 km por hora ou 70 metros por segundo. O professor já vai conferir esse valor de 70 metros por segundo, porque eu não tenho certeza se eu fiz a conversão certa de cabeça agora. Vamos lá. Então ele partiu da velocidade igual a zero, chegou a 70 metros por segundo nesse intervalo de tempo. Para que tudo ocorra bem e isso aconteça, qual é a aceleração que esse avião vai ter que ter? Essa é a ideia do exercício. Vejam. Vamos lá, voltando nas equações. Qual vai ser usada, professor? Eu não sei qual vai ser usada e ele está me pedindo aceleração. A aceleração eu tenho nas 4 equações. Nas 4 equações eu tenho aceleração. Qual delas eu uso para resolver isso aqui? A ideia é aquela. O tempo foi dado ou o tempo foi pedido? Lembra lá do Torricelli. Puxa, professor, o tempo não foi dado no enunciado. E o tempo foi pedido? Não foi pedido a aceleração. Então, muito provavelmente, Torricelli vai ser usado. Então, é a vez da equação de Torricelli. Vamos lá. Vovô passeou com a vovó, mais 2 amigas dela. Vejam, eu tenho a velocidade final que o avião vai decolar? Puxa, eu tenho, está aqui. Eu tenho a velocidade inicial? Sim, eu tenho, e ela vale 0. Então, vai embora, porque partiu do repouso. O avião está na pista parado, aí ele inicia o movimento de decolagem. Então, a velocidade inicial é igual a 0. 2AD. Mas quem é o D do Torricelli, professor? D é a distância do movimento. Basicamente isso. O D é a distância do movimento. Então, você tem todas as informações para achar a aceleração. Vamos isolar a aceleração. A aceleração vai ser igual a V ao quadrado, que vai dividir por 2D. V ao quadrado é 70 ao quadrado, que vai dividir 2 vezes 1960. Fazendo essa continha aqui, eu acho que você vai chegar na alternativa A. Por favor, confere essas continhas aqui de conversão. Essa conversão aqui é só dividir por 3,6. Aqui, faz o 70 ao quadrado, acho que vai dar 4.900. Divide por esse outro valor aqui que você vai achar também. Eu acho que vai cair na alternativa A de 1,5, 1,25 metros por segundo ao quadrado. Beleza, galera? Vamos lá. Galera, vou deixar uma sugestão de mais alguns exercícios para vocês fazerem em casa, que é o da página 357 do material. Beleza, galera? Nos vemos até a próxima aula. Grande abraço!